Olá, meu nome é Inês Maria, sou canal Acupuntura Ser Equilíbrio Saudável. E já sabemos que aqui é a função do canal, qual que é? Que cada vez mais a nossa população possa ter conhecimento da prescrição de práticas integrativas e complementares. Já sabemos que essas políticas nacionais de práticas integrativas e complementares, elas vão beber na nossa ancestralidade. Quando elas bebem na nossa ancestralidade, o que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que essas práticas integrativas e complementares, elas nos traz cada vez mais essa conexão com a nossa divindade, nos traz cada vez mais essa conexão com o nosso divino. E já sabemos, nós estamos em plena transição planetária. Nessa transição planetária, quando nós estamos, o que nós precisamos? Cada vez mais temos essa conexão com o nosso divino. Já sabemos que nós estamos na terceira dimensão. Na terceira dimensão, nós temos o bem e o mal. Na terceira dimensão, o mal se sobressai. Então, na terceira dimensão, o que nós podemos entender? Cada vez mais essa conexão com o nosso divino, cada vez mais não acontecendo, porque essa conexão com o divino sempre existiu, o Pai entre nós. Só que para nós, sempre isso foi cada vez mais se dissociando, foi cada vez mais se afastando. E quando nós nos afastamos dessa conexão com o Pai, o que acontece? Acontece todo esse desequilíbrio que nós temos na sociedade hoje, onde nós temos a corrupção, onde nós temos os desequilíbrios, onde nós temos os ciúmes, nós temos a inveja, o não respeito, a não fraternidade, onde nós temos a corrupção. Então, tudo o que é de negativo vai acontecer, porque nós nos afastamos da nossa divindade. Mas nesse momento de transição planetária, o que a nossa espiritualidade, nossos irmãos galácticos, eles nos falam? Nós estamos em pleno processo de quebra de paradigmas. Quando nós falamos em quebra de processo de paradigmas, o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer o quê? Que tudo que era antigo, tudo que era arraigado, tudo que era muito firme, que eram dogmas, eram pensamentos, eram leis que eram muito firmes, o que está acontecendo, que estão caindo. Porque tudo isso que se conectava com a não-luz não tem mais espaço nesse momento de transição planetária, não tem mais espaço onde nós estamos caminhando para a quinta dimensão. Então tudo isso está perdendo a sua força, tudo isso está caindo. E nós, seus habitantes, precisamos entender o quê? Que cada vez mais precisamos deixar todos esses processos energéticos para trás. Esses processos energéticos de sentimentos inferiores são quais sentimentos? Esses sentimentos dos fingimentos, sentimentos do não respeito, fingimento da inveja, fingimento dos ciúmes, enfim, fingimento também em relação ao não reconhecimento de que nós somos todos uma única família, somos todos irmãos. Então, todos esses processos que são de terceira dimensão, eles estão caindo, estão perdendo a sua força e cada vez mais estamos caminhando o quê? Para o processo de quinta dimensão. Para o processo de quinta dimensão, cada vez mais tudo que é sutil, tudo que é da espiritualidade, cada vez mais vai ter muito mais peso. Quanto mais nós podemos abrir nossa consciência, cada vez mais saímos desse mundo de materialidade e cada vez mais entendemos esse mundo sutil, esse mundo que cada vez mais chega com força, chega com energia, saímos muito mais preparados para esse mundo novo que chega. Então, o que nós precisamos fazer? Cada vez mais deixarmos tudo isso de negativo, pensamentos inferiores. Quando nós falamos de pensamentos inferiores, é tudo que é negativo, tudo que abaixa a nossa energia, tudo que abaixa a nossa frequência. Então, tudo isso tem que deixar de lado e caminhar cada vez mais para o quê? Para processos que me trazem energia, que acaba me fortalecendo. Quais são essas energias que me fortalecem? A energia do respeito, a energia da fraternidade, a energia do amor, a energia da alegria. Então, tudo isso me ajuda que eu seja cada vez mais uma pessoa cada vez mais forte, uma pessoa cada vez mais íntegra em relação dos meus sentimentos, seja uma pessoa cada vez mais transparente. Porque não adianta nós ainda ficarmos dando força para o que era de terceira dimensão. Porque agora caminhando para a quinta dimensão, cada vez mais todos esses nossos sentimentos que nós temos, cada vez vai ficar muito mais aberto para outros irmãos. Então, o que eu estou querendo dizer? E cada vez mais, mesmo que eu esteja sentindo uma coisa e fale outra, isso vai ficar na quinta dimensão, não vai poder existir, porque o que eu falar é realmente o que eu vou estar sentindo, porque nós vamos ter esse contato, nós vamos poder ter essa percepção. Então, quanto mais nós estivermos preparados, quanto mais nós nos prepararmos para isso, vai ser muito mais saudável, vamos dizer assim, para nós. Então, cada vez mais, sermos pessoas cada vez mais íntegras.
O que a terceira dimensão nos ensinou? E cada vez mais sermos pessoas superficiais, vamos dizer assim, pessoas onde esses sentimentos inferiores, eles têm muito mais poder. Mas agora, caminhando para a quinta dimensão, o que é que eu preciso? Cada vez ser uma pessoa muito mais íntegra. Então, esses processos de elevação, de vibração, eles têm que cada vez mais estarem mais presentes na minha vida, cada vez mais presentes no meu dia a dia, cada vez mais presentes na minha relação com o outro, porque é isso que acaba me aumentando a minha energia, quando eu tenho essa relação de reciprocidade com o meu irmão, quando eu sou realmente sincera em relação ao que eu penso, em relação ao que eu falo, em relação ao que eu sinto. É isso que nos exige agora esse momento. Então, essa quebra de paradigma, tudo que era arraigado, que era firme, que era não, é assim que tem que ser, tudo isso cai, fica para trás. E agora nós temos que nos abrir para o novo, nos abrir cada vez mais para esse mundo de sutilidade, esse mundo de força energética que chega cada vez mais, esse mundo onde a espiritualidade que tem muito mais poder. E quanto mais nós estivermos preparados, muito mais nós não vamos sofrer tanto para nos adaptarmos a esse mundo novo que chega. E como que seria uma das maneiras que nós poderíamos nos adaptarmos muito mais rápido a esse mundo novo? Praticar e conhecer as práticas integrativas e complementares. Porque as práticas integrativas e complementares, elas nos abrem esse mundo energético, esse mundo sutil, esse mundo de espiritualidade. E ele não só nos abre esse mundo energético, esse mundo sutil, esse mundo de espiritualidade, mas também nos ajuda a ficarmos equilibrados, ajuda cada vez mais a entendermos que a nossa força realmente está onde? Está dentro do nosso coração. E quando eu foco a minha força dentro do meu coração, eu sou uma pessoa assim, eu sou um ser muito mais poderoso, um ser muito mais iluminado, porque eu entendo que a força sempre esteve dentro do meu coração. A terceira dimensão, ela fala o quê? Que a força está no externo, mas caminhando para a quinta dimensão, nós entendemos o quê? Que a força sempre esteve dentro do nosso coração. Quanto mais eu foco na força do meu coração. Então, tudo que é do meu coração, eu estou sendo ligada ao que? Estou sendo ligada ao meu Criador. E tudo que é novo, tudo que é íntegro, vem do quê? Vem do meu Criador. Então, quanto mais eu me foco na minha força do meu coração, quanto mais eu sou uma pessoa muito mais honesta, quando eu sou uma pessoa muito mais justa, quando eu sou uma pessoa muito mais equilibrada em relação aos que eu penso, ao que eu falo, ao que eu sinto, muito mais eu vou estar preparada para esse mundo novo que chega. Então, bora lá então conhecer umas práticas integrativas e complementares, não só conhecer, praticar as práticas integrativas e complementares para cada vez mais nós podemos abrir a nossa percepção, cada vez mais podemos entender esse mundo sutil, esse mundo novo que chega com força e cada vez mais paradigmas sendo quebrados, cada vez mais o novo acontecendo, cada vez mais caminhamos cada vez mais para um mundo novo, um mundo justo, onde a justiça social tenha a sua bandeira desfraldada em todo esse planeta, que esse planeta que seja mais um planeta de luz, um planeta de amor, um planeta de cada vez mais de equilíbrio. Bora lá então conhecer mais práticas integrativas e complementares?